A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar, n igual a 1, de novo, ele falou que pode usar n igual a 1 para o índice de refração do ar, incidindo na superfície de um bloco feito de material homogêneo e transparente com um ângulo de incidência de 60 graus. Está no desenho. Isso é o bom da banca VUNESP. Como eu sempre digo, ela escreve e desenha. Ela é redundante de uma forma positiva. E refratando-se com um ângulo de refração R. E ele te dá uma tabela. Ó. Diz que fala que quando R é 25,6 graus, o seno desse R é raiz de 3 sobre 4. Quando o R é 29,3 graus, o seno dele é raiz de 6 sobre 5. Mas você pode também ler isso aqui, que é o que a gente vai usar, de outra forma. Se o seno de R for, por exemplo, meio, é porque o R é 30. Se o seno de R for raiz de 3 sobre 3, é porque o R é 35,3, assim vai. Se o seno de R for raiz de 2 sobre 2, é 45 graus. Então, você pode ler, ou quando o R é isso, o seno é esse, ou quando o seno é esse, é porque o R é esse. Sabendo que o ângulo aqui vai entrar um pouco de ângulo limite de incidência para a refração da luz desse bloco para o ar, observe que uma coisa que eu vou mostrar agora é que para ter ângulo limite tem que ser do meio mais refringente passando para o meio menos refringente. Ou seja, tem que ser no caminho inverso, porque aqui está vindo do ar e passando para o bloco. E você vê que a luz se aproxima da normal, porque está indo de um meio menos refringente, com índice de refração menor, para um mais refringente, índice de refração maior. Quando isso acontece, a velocidade dela, a luz diminui quando ele passa aqui para o bloco, e aí eu gosto de lembrar para memorizar que aí ele não consegue fugir da normal, ele se aproxima da normal. Quando ele vai de um meio menos refringente para o meio mais, para o meio menos, seria o caminho inverso aqui do bloco para o ar, você pode ver que ele se afasta da normal, né? Se eu fizer o caminho contrário aqui, que é o que ele vai falar aqui, ele se afasta da normal, porque aqui tem menos refringência, então a luz ganha velocidade, e eu gosto de falar que ela foge da normal. Então ele falou que o ângulo limite de incidência para a refração da luz desse bloco para o ar é de 30 graus. Que não é o que está aqui, está dizendo que é o ângulo limite. Eu vou desenhar isso aqui para vocês. Cadê? É de 30 graus. E considerando os valores indicados na tabela, o valor de R, quando o ângulo de incidência no ar for de 60, que aí é o desenho, é. Então, ele traduzindo, ele quer saber o valor desse R. Mas ele te falou sobre o ângulo limite. O ângulo limite é para ajudar você a descobrir qual o índice de refração do bloco, chamar de N do bloco. E aqui eu tenho N do ar, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é o ângulo limite e como se calcula o ângulo limite. Ângulo limite de refração. Aqui. Então, quando eu tenho uma superfície de separação aqui, e aí eu faço aqui, por exemplo, a normal, e eu tenho um certo, digamos que aqui é o N maior, e aqui é um meio que o índice de refração é, colocar em mínus de menor. E eu tenho um raio luminoso aqui, que acerta com um determinado ângulo de incidência. Como ele vai se afastar da normal, digamos que ele vai sair aqui assim, com esse ângulo de refração. O que acontece se eu aumentar um pouquinho esse ângulo de incidência, fazer um raio um pouquinho mais aberto assim? Aqui vai abrir um pouquinho mais também. Tá certo? Vai se afastar um pouco mais, vai ter um novo I aqui um novo R. O que acontece se eu abrir um pouco mais? Eu vou chegar num ângulo chamado ângulo limite, em que o raio emerge ou sai, que atravessa rasante a superfície, fazendo um ângulo de refração de 90 graus. O ângulo limite é o ângulo acima do qual, aqui seria o ângulo limite, ó, esse que sai rasante. É o ângulo acima do qual, quando eu passo 1/1000º de grau aí, qualquer coisa acima desse ângulo limite, se eu fizer um raio um pouquinho maior, uma abertura um pouquinho maior, você tem reflexão total. Não há mais refração. Então esse aqui, ó, o laranja, é o raio que seria o limite. Essa é a situação que o ângulo falou que é 30 graus, seria esse ângulo. Então ele está me dizendo que se eu tivesse feito um ângulo aqui de 30 graus, então 30 graus é maior que R com certeza, ele emergiria fazendo o sentido contrário,
ele emergiria aqui rasante à superfície. Ele está me informando isso. Para isso acontecer, esse ângulo teria que ser de 30 graus. Esse grandão aqui. Ou seja, eu já sei que o R é menor do que 30, com certeza. Só de entender isso, já sei que o R tem que ser menor do que 30. Porque aqui ainda não deu a reflexão total. Não deu o ângulo limite, ele ainda atravessou, tá vendo? Se fosse acima do ângulo limite, se o R fosse maior que o ângulo limite, o raio ia voltar, não ia passar para lá nesse carro. Mas ele falou que é o ângulo limite, que ele iria rasante, passando aqui, supondo, passando do bloco para o ar. Porque na situação aqui do problema é do ar para o bloco. Observe que no sentido contrário aqui, ó, do menor para o maior, não tem como existir o ângulo limite. Porque por mais que eu faça aberto aqui, ele se aproxima da normal. Então nunca tem reflexão total quando passa do menor para o maior. Só pode acontecer reflexão total se quando a luz passa do índice de maior, o índice de refração maior para o menor, para o meio de índice de refração maior para o meio de índice de refração menor. Percebe? Então tá, e como que você deduz essa equação? Você pode decorar depois, mas você usa a lei de Snell, ó. NI, aqui a incidência seria, vamos colocar NI seno I, colocar a lei de Snell, a mesma que eu usei na questão anterior, ó. Vou demonstrar a fórmula do ângulo limite para vocês. Na verdade, do seno do ângulo limite, né? Seno R. Quem que é a incidência no ângulo limite? Esse laranja aqui, ó. Olha para esse laranja. É o índice de refração de incidência, é o maior. É o N mão. E quem que é o ângulo? É o ângulo L, que é o ângulo limite, é o seno de L aqui. Quem que é o NR? O NR é o N, o índice de refração do meio com menor índice de refração, NMzinho, é onde ele refrata. E o seno de R é 90 graus, então é o seno de 90. Lá na trigonometria, você tem que saber que o seno de 90 vale 1. Então, isolando o seno de L, você tem a fórmula do seno do ângulo limite, que é N eminho sobre N emão. Como que eu decoro? Bom, eu decoro que é uma razão entre o menor e o maior e o menor. O que eu sempre esqueci era, será que é o maior em cima e o menor embaixo? Ou é o índice de refração menor em cima e o maior? Eu sabia que era sempre menor, era menor para maior, maior para menor. Aí eu me confundia. Como que eu não me confundo mais? Basta lembrar que seno de um ângulo é sempre menor ou igual a 1. Então o denominador tem que ser sempre maior que o numerador, tá? Maior ou igual, né? Então você sabe que o maior tem que ser embaixo. Aí você não esquece mais. Então eu vou usar essa fórmula aqui primeiro para achar o índice de refração do bloco. Vamos lá. Então, vou colocar aqui seno do ângulo limite é o índice de refração do meio com menor índice de refração, que aqui seria o ar, dividido pelo índice de refração do meio com maior índice de refração, que seria o bloco. O ângulo limite ele falou que é 30. O índice de refração do meio com menor índice de refração é o ar, que é 1, ele deu, né? Aqui. O índice de refração maior é o que eu quero, que seria o N do bloco. E o seno de 30, você tem que saber de cor por causa da tabela periódica, mas aqui você nem precisava saber de cor. Se você quisesse olhar aqui, ó, 30 graus, seno de 30 é meio. Mas você deve saber de cor isso aqui. Meio é igual a 1 sobre NB, portanto, portanto, NB, fica cruzado, né? Igual a 2. Certinho? Conferindo aqui, porque às vezes fica prestar atenção em um monte de coisa, mas acho que não errei conta aqui não. Tá certinho. Agora que eu tenho essa fração do meio do bloco, eu posso descobrir qual é esse R aqui. Agora eu volto a olhar para o raio rosinha. Ah, tá aqui a seta. Eu volto a olhar para o raio, esse raio rosa, né? O índice, agora o ângulo de incidência é 60 e eu quero o ângulo de refração R, que é o que ele pede, o valor de R. Então, vou aplicar a lei de Snell, NI seno I é igual a NR seno R, N do meio de incidência. Observe que agora ele está vindo do ar para o bloco. Então, a incidência ocorre no ar. O N do ar é 1. Seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é 60, está ali desenhado. NR é o N do bloco, que eu já achei que é 2. E o seno de R, que R é o valor que eu quero. Aí você faz 1 vezes seno de 60. Seno de 60 você também tem que saber de cor, que é raiz de 3 sobre 2, mas se não souber, aqui ó, R 60 graus, seno de R, raiz de 3 sobre 2. Igual a 2 seno R. E aí se você isolar o seno R, que basicamente é passar esse 2 dividindo, 1 vezes aqui não muda nada, então fica a raiz de 3 dividido por 4. Só que ele não quer o seno de R, ele quer o valor de R. Agora sim a tabela é realmente útil, porque para os outros dois você tinha que saber de cor. Agora aqui não tem como.
Raiz de 3 sobre 4 não é um ângulo conhecido da tabelinha. Então você vê ó, qual o ângulo, seno de R, raiz de 3 sobre 4. Então eu venho aqui na linha do seno de R e procuro raiz de 3 sobre 4. É o primeiro. Então você vê qual é o ângulo R, porque o seno da raiz de 3 sobre 4 está aqui em cima, 25,6. Portanto, se o seno de R dá raiz de 3 sobre 4, pela tabela é porque o R tem que ser 25,6 graus. Gabarito. A de amor.